Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio, Histórias do Mundo Real. No programa de hoje a gente recebe o professor Alípio Veiga, direto lá de Portugal, conversando com a gente. Professor Leandro Barbieri, a gente conversa também com Ricardo Medeiros, Sérgio Falker e Augusto Carneiro. Bom, a gente conversa agora com o professor doutor Alípio Veiga. Ele conversa conosco diretamente lá de Portugal. Professor, muito obrigado pela sua participação comigo aqui mais uma vez no programa Ponto de Equilíbrio. Eu queria que o senhor compartilhasse conosco um pouquinho dessa sua experiência. O senhor está em Portugal já há algum tempinho, estava naquelas indas e vindas de Brasil a Portugal e agora o senhor fixou residência aí em Portugal. Portugal agora está começando a retomar suas atividades, saindo aí da questão do lockdown, do fechamento de fronteiras. Compartilhe um pouco conosco como é que está sendo essa sua experiência aí em Portugal, como é que eles fizeram, como é que eles estão retomando as suas atividades normais e como é que o senhor está trabalhando aí hoje em Portugal. Olá, Márcio, muito prazer estar falando com você de novo aqui no programa Ponto de Equilíbrio, agora aqui de Portugal. Me pegou num momento em que eu estava com afazeres domésticos, passando aspirador no apartamento, porque a gente tem que se virar, né? Estou morando aqui em Portugal, não dá para contratar uma pessoa, até pela questão do afastamento social. Na última vez que nós conversamos, eu mencionei para você que eu estava terminando um livro, né? O Refúgio das Emoções. Terminei, lancei agora em maio, no dia 1º de maio. Edição em português, em espanhol e a edição em inglês também. Pois bem, vamos lá. Você me perguntou a respeito da quarentena, como é que a gente fez a quarentena aqui em Portugal. Teve uma participação muito grande da população, o governo estava muito bem estruturado, houve um apoio muito grande. Portugal foi considerado um dos países aqui da Europa exemplo em relação a essa, vamos dizer, a quarentena, esse afastamento social. Com isso, foi possível que Portugal se colocar numa posição uma posição muito favorável em relação ao combate à pandemia, ao controle da pandemia. Tivemos aqui 1000 e poucos mortos até agora, lamentamos muito por essa perda, mas comparativamente com outros países da Europa, foi uma perda pequena que nós tivemos aqui em Portugal. Na minha cidade, uma cidade que tem mais ou menos 55 mil habitantes, a cidade que eu moro numa praia no sul de Portugal, nós tivemos mais ou menos uns 200 casos e teve uma morte apenas aqui na nossa cidade. Então, o governo se empenhou, a população abraçou, a população apoiou, fomos todos trabalhando em casa, o pessoal da rádio, o pessoal da TV, todo mundo trabalhando em casa. Então foi realmente a população unida e lutando contra essa situação. É lógico que teve muita gente que passou apertado, que teve dificuldade, os restaurantes pararam, muitos negócios tiveram que ser parados. A cidade que eu moro é uma cidade turística. Este ano prevê-se uma quebra muito grande no turismo aqui da região. Porém, tanto o governo de Portugal quanto a União Europeia está dando um apoio, tem todo um projeto de apoio para que a gente consiga superar essa crise que vamos passar nos próximos dias. Do ponto de vista individual, vamos dizer, a solidão é complicado. Eu fiz muitos trabalhos pela internet, praticamente todos os dias trabalhando online. Então, dedicando a terminar esse livro, dedicando a outros trabalhos que eu venho desenvolvendo, criei uma página para cada idioma do livro, né? Então tem o Refúgio das Emoções em português, em inglês, em espanhol, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então tudo foi eu que fiz. E também eu lancei o livro por conta própria, é uma edição, é um lançamento próprio do autor. Lancei pela Amazon, porque as editoras este ano estão absolutamente paradas. Então a situação ficou muito difícil para as editoras, então elas não pegaram novos... Eu não sou exatamente um novo autor, mas nessa área, na área de mistério, na área de ficção, eu, vamos dizer, não sou um autor conhecido. Sou conhecido na área científica, mas não
na área artística ou na área da literatura. Então não tive muita facilidade. Tive 2 editoras que se interessaram, mas a proposta não me pareceu interessante. Também participei de algumas outras obras, nas minhas redes sociais tem lá algumas fotografias que eu apresentei, que eu postei. Recentemente tive um outro material que vai participar de um trabalho, um livro sobre a pandemia, então vai ser lançado pela editora Chiado aqui em Portugal. Bom, com relação à retomada, nós estamos agora retomando. Essa semana foi a semana, vamos dizer, mais importante em relação à retomada. Já vinha sendo retomado desde o dia 2 de maio, mas agora o incentivo é total. A população está muito empenhada em agir de forma muito adequada. Inclusive saiu esses dias uma foto do nosso presidente, o Marcelo, aqui de Portugal, e ele num supermercado com um short, com roupa de ginástica, puxando na sua cesta de compras, né, de máscara, com o afastamento necessário. Inclusive foi uma foto, depois vocês podem procurar aí, o Marcelo, presidente de Portugal, no supermercado. Foi bem interessante, muito comentado essa participação e a maneira pela qual o nosso presidente aqui interage com a população. Então a retomada agora está uma retomada muito controlada, muito tranquila, né? Com todas as pessoas empenhadas em participar de forma adequada, de cumprir as regras, para que a gente não tenha vamos dizer, um avanço, uma retomada da pandemia. Aqui a gente não teve muitos casos, mas para que isso não aconteça como estão acontecendo alguns outros países que abriram e que estão agora sofrendo ou percebendo um aumento nos casos de alastramento, de infecção das pessoas, porque o que acontece? O vírus só se multiplica se tiver uma pessoa para ele se multiplicar. Então, ele não é um ser vivo que precisa de macho e fêmea, ele precisa de um ser humano para poder se multiplicar. Então, se você afasta os seres humanos, o vírus não tem como se multiplicar. Então, essa proximidade entre os seres humanos faz com que o vírus se multiplique. Então, isso é complicado. Bom, então aqui em Portugal a gente está tendo a retomada, nós estamos todo mundo com máscara, todos com controle total, higienização de todos os ambientes. E uma coisa que é muito agradável aqui em Portugal, por causa da segurança, a gente pode ficar nas esplanadas. Esplanadas são as mesas que ficam na calçada. Então isso está sendo incentivado aqui em Portugal, que as pessoas usem na rua, nas esplanadas, nas calçadas, por causa da ventilação, para não ficar em ambiente fechado. Então isso está ocorrendo aqui, está muito interessante, muito agradável, por sinal, essa reaproximação das pessoas de uma forma controlada. Com relação ao meu trabalho em si, 100% dentro de casa, 100% internet. Eu venho me dedicando essencialmente à literatura, essencialmente a escrever, a trabalhar, criar página, criar conteúdo para a internet. E muito provavelmente agora também vou começar a trabalhar com terapia, mas eu vou me dedicar à terapia online, terapia à distância, porque eu sou psicólogo clínico, então já tive o reconhecimento, sou agora português também, tenho nacionalidade brasileira e portuguesa, então tive o meu reconhecimento do meu diploma de graduação, mestrado e doutorado, e vou poder clinicar aqui em Portugal. Esse seria o meu plano para o futuro agora, trabalhando de uma forma um pouco mais afastada para evitar, porque não acabou. Todos nós sabemos que isso ainda vai durar este ano, vai durar o próximo ano. Então, infelizmente, mas vamos nos empenhar para passar essa situação e que a crise que nós vamos passar, a crise econômica que o mundo todo vai passar, que a gente consiga passar da melhor forma possível, ok? Eu tenho recebido algumas notícias, infelizmente eu tenho evitado as notícias do Brasil porque isso me deixa muito, muito triste, né? Ou seja, então eu estou muito animado com o trabalho e as notícias que vêm não são boas. Eu lamento, fico muito triste porque a minha família e todos os meus amigos estão aí. Isso me deixa bastante preocupado. Bom, eu desejo tudo de bom para vocês que estão aí, né? Para todos os nossos irmãos brasileiros e que as coisas se coloquem nos eixos, tá ok? Márcio, um grande abraço, um abraço para todos vocês por aí.
Bom, a gente conversa agora com o professor Leandro Barbieri, da Uninasal. Professor Barbieri, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no Ponto de Equilíbrio mais uma vez. Bom, de um momento para o outro a gente foi parado, o Brasil parou, as operações comerciais pararam, as escolas, as universidades, elas foram obrigadas a parar, mas diferente de muitas universidades públicas, as universidades particulares elas já tinham alguma coisa dentro da sua operação de modo virtual. Fala um pouco para a gente, aqui do Ponto de Equilíbrio de Casa, como é que está sendo este momento para a Uninasal, onde você é reitor, onde você toca, onde você conduz. Como é que está sendo este momento da pandemia? Como é que está sendo esse trabalho com os alunos? Como é que está sendo esse trabalho com os professores? Como é que está sendo o dia a dia de vocês? Essa preparação de retorno à volta às aulas daqui a algum tempo. Como é que está sendo esse momento para vocês da Uninasal? Olá, meus amigos do Ponto de Equilíbrio, Márcio, espero que você esteja em casa, todo mundo esteja bem. Nós da Uninasal Parnamirim, nós já estamos num processo que a gente chama de regime letivo remoto. O nosso aluno tem todo o conteúdo sendo ministrado ao vivo pelos nossos professores, que tiveram treinamento prévio já um pouco antes da pandemia. Utilizamos a plataforma da Microsoft Teams, no qual o professor ministra a aula ao vivo, em tempo real para o aluno. Então, o nosso aluno não perdeu em nada a questão de conteúdo, a gente conseguiu instalar todos os alunos durante esse período. E todos os trabalhadores da Uninasal Parnamirim estão em casa, trabalhando em home office, todo o sistema disponibilizado para todo mundo. Como você perguntou, o processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno, tanto da graduação presencial quanto da pós-graduação presencial, ele continua sendo ministrado. A gente tivemos um trabalho de instalar esses alunos e todos estão tendo um bom aproveitamento no estudo, porque nesse momento de crise a gente só sabe que uma coisa a gente vai ter de importante lá na frente: quem tiver mais capacitado, quem tiver com estudo, quem tiver um diferencial nesse mercado pós-pandemia, será destaque do mercado de trabalho. Um abraço a todos, o que precisar, estamos aí, fiquem em casa. A gente vai conversar agora com o Ricardo Medeiros. Ricardo, ele é executivo do mercado financeiro há mais de 30 anos, bacharel em Direito, sócio hoje de uma franquia do setor de calçados. Ricardo, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Ponto de Equilíbrio. A gente foi pego por uma coisa totalmente diferente, inexplicável, que a gente só conseguia ver nos livros aí de história, né? Como é que vocês estão se posicionando nesse momento? A gente já está perto, os estados começando a falar em reabertura de mercado, reabertura de comércio, né? Como é que está o trabalho de vocês aí, o trabalho da indústria, o trabalho da franquia para esse novo momento que a gente começa a viver? Márcio e seguidores do programa Ponto de Equilíbrio. A nossa franquia criou um plano de contingência que contempla aspectos comerciais e financeiros e principalmente de apoio aos franqueados. Somente isso não será o suficiente para que façamos uma travessia do pós-crise. É imperioso, é indispensável que o poder público participe desse processo ativamente. Temos que reconhecer que foram tomadas medidas importantes, por exemplo, de apoio ao emprego. Porém, o pós-crise e quando o mercado voltar à atividade, inclusive será um processo lento e de adaptação dos consumidores, precisaremos de tempo, precisaremos de crédito. E esse crédito ele terá que ter características diferentes do que estamos acostumados. Créditos com carência, com taxa de juros adequada. Assim, venceremos essa crise em definitivo. Temos aí no horizonte, em 2021, com grandes desafios, mas também com grandes oportunidades. Temos a convicção que temos condições de superar as dificuldades que hoje vivenciamos. Porém, como já dito, é importante que o poder público dê apoio. E o apoio à micro e pequena empresa é necessário para o país, pois contribuímos com mais de 50% dos empregos. Somos otimistas. Temos certeza que o governo federal ajudará
os empresários nesse momento de dificuldade, pois é um investimento sustentável para o país. A gente conversa agora com Sérgio Falker, da Case Multipropriedades. Sérgio, ele está lá no Ceará. Sérgio, muito obrigado pela sua participação comigo no programa Ponto de Equilíbrio. A Case estava num momento extremamente interessante, um momento de crescimento, expansão das atividades, e de uma hora para outra a gente é parado. O mundo para, o Brasil para. O setor de vocês é um que provavelmente deve estar sofrendo um bocado. Você tem um quadro de funcionários muito grande espalhado em vários estados do Brasil. Conta pra gente aqui do Ponto de Equilíbrio, como é que está sendo esse momento, como é que foi se preparar para entrar na pandemia, parar a operação, como é que vocês estão passando agora e quais são os planos de volta, como é que vocês estão analisando, como é que vocês estão vendo o mercado. Conversa um pouco com a gente. Olá, meus amigos aí de Natal, forte abraço para todos. Realmente a gente está vivendo aí situações que o mundo moderno aí nunca vivenciou, né? Que é uma pandemia, uma paralisação, um lockout. E realmente, né, a Case, nesse momento, ela está tendo que tomar ações emergenciais e fortes no início, né? Nós reduzimos aí cerca de 90% do nosso efetivo. Mas eu gosto de falar o seguinte, que em toda dificuldade, né, toda crise, para mim é uma oportunidade de melhorias, uma oportunidade de nos reinventarmos, uma oportunidade de crescermos, de aprendermos e mais, manter muita humildade e serenidade. Então tivemos realmente infelizmente, tomar medidas drásticas, né? Que foi uma redução de 90% do nosso quadro. Foi um momento muito difícil, porque nós somos assim muito preocupados aí com nossos colaboradores, nós somos uma empresa muito humana, mas tivemos que nesse primeiro momento, né, fazer essa redução drástica. Mas aqueles que ficaram, a gente também teve uma oportunidade de se reinventar. Nós pensamos aqui um novo formato de vendas, um novo formato de estruturação de negócios, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que nós fizemos e o resultado que até agora nós já conseguimos. Nós começamos a fazer a venda online, né, dos nossos projetos de multipropriedade, não só de Natal, mas dos outros estados em que a Case faz parte, como o Ceará, como Piauí, e agora a gente também está entrando em Pernambuco. Enfim, nós começamos a venda online dos nossos produtos e foi uma grande surpresa que aquela grande parte, né, da equipe, uma parte da equipe que a gente tinha dispensado, a gente está retomando a contratação deles. Então, nesse momento, a Case já está contratando ou recontratando colaboradores que tinham saído, né? Nós tínhamos ficado com 10% da nossa equipe, esses 10 já subiram para 20% do nosso efetivo e estamos analisando o mercado de retomada. Nós já estamos pensando aqui na retomada. Então, provavelmente, a gente está pensando já no mês de julho retomar as nossas atividades normais, porque nós acreditamos no Brasil, nós acreditamos na retomada. Então eu tenho certeza que a partir de julho a Case estará não só com esse projeto nosso aí de Natal, mas a gente já está pensando na expansão dos nossos negócios aí na região, que não há um lugar que nós fomos muito bem recebidos. Eu gosto muito do Rio Grande do Norte, é um lugar de muita oportunidade, o turismo vai vir com uma força muito grande, as pessoas vão querer sair de casa. Eu tenho certeza que o consumo vai voltar com força total. O nosso produto é muito bom e nesse momento eu desejo que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho certeza que essa retomada vai ser fantástica e maravilhosa. Então, Márcio, eu quero agradecer mais uma vez o convite que você nos deu. Tenho certeza absoluta que estaríamos muito mais fortes, aprendemos também uma grande lição e tivemos uma série de novas oportunidades. Esse momento nos ensinou bastante. Então, forte abraço para a turma aí de Natal, forte abraço meu Rio Grande do Norte, estaremos juntos já em pouco tempo. A gente já está com a venda online, tá? Então a gente já está com nossos produtos vendendo no formato online e já tendo um resultado acima do que esperados aí do projetos da Case. A gente está vendendo um projeto online chamado Kiteland. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é www.kiteland.com.br, tá ok? Forte abraço para vocês, que Deus os abençoe. A gente conversa agora com o Augusto Carneiro. Augusto, ele é sócio da Top Capital. Ele também é conselheiro da Pharma Ventures e com atuação muito forte no setor de Private Equity.
Ele está lá em Minas Gerais. Augusto, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. A gente já se conhece há algum tempo. Como é que vocês aí na Top Capital estão enxergando este momento? Tá? Estão vendo esse momento? É um momento de grande desafio para as empresas, para o mundo como um todo, mas é um momento que também vai revelar muitas oportunidades. Né? Como é que vocês estão enxergando? Como é que vocês estão se posicionando? O que você pode estar dando de conselho para as empresas? O que você pode estar chamando a atenção dos empresários, dos empreendedores, para as novas oportunidades que começam a ser desenhadas no mercado, a partir desse momento que alguns estados já começam a falar em flexibilização. A gente vai ter uma dificuldade muito grande de caixa para as empresas, uma dificuldade muito grande de realinhamento estratégico, de posição, ou seja, tudo aquilo que foi desenhado para 2020, ele traz agora o componente de estar parado a 30, 45, 60 dias. E dentro da experiência de vocês, aí no fundo, quais são as suas dicas? O que você tem para falar para a gente aqui no Ponto de Equilíbrio? Tudo bem, Márcio? Obrigado pelo convite para participar do seu programa. A Top Capital, ela tem atuação em diversos setores da economia. Eu, especificamente, nesse momento, estou mais concentrado no setor de saúde, varejo, das startups e de investimentos. É muito difícil, nesse momento, a gente prever qualquer coisa. Nós aqui implementamos o comitê de crise no início de março, e estamos monitorando dia a dia e conduzindo nosso plano de contingência, né? Basicamente, nós temos 3 premissas. A primeira são as pessoas, tanto os funcionários quanto clientes. O equilíbrio econômico da empresa, quando aí nesse aspecto entra caixa, mas entra também a situação de resultado econômico mesmo, dado que diante do tempo que essa crise durar, a gente não pode olhar só o efeito caixa. Claro que a liquidez nesse momento ela é fundamental, mas em algumas empresas a gente tem um impacto mais duradouro, e aí eu tenho que reestruturar a estrutura de gastos para que a empresa seja lucrativa e aí ela consiga manter as suas operações. Além disso, tem muitas outras variáveis aí que vão mudar totalmente o negócio, e aí a gente tem que estar preparado para um novo cenário. Mas, de fato, o primeiro ponto que leva a uma segurança é a questão do caixa. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Em relação à terceira premissa, é a atração, né, para a gente aproveitar as oportunidades. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente faz pensando em manter uma estabilidade agora, manter o time adequado, o time preparado para poder aproveitar as oportunidades que vão vir ao longo deste tempo. Algumas mais imediatas já apareceram, outras vão aparecer ao longo do tempo. Mas eu vou tentar responder a sua pergunta dividindo em 2 pontos, né? O primeiro é o que vem ocorrendo e como que nós lidamos com isso aqui dentro. E o segundo, as oportunidades que nós vislumbramos. Diante do que vem ocorrendo, em um primeiro momento, em março, o pico da crise, 2 pontos chamaram bastante atenção nossa. O primeiro foi o pânico, que fez com que diversos municípios fechassem o comércio, ainda assim sem critério, sem referência de tempo, até mesmo sem casos suspeitos, uma incerteza do que ia funcionar, o que não ia funcionar, se aquele voo que você tinha ia funcionar, se aquele ônibus que você ia pegar ia ir mesmo ou não ia, se você ia lá na loja comprar seu alimento, ia estar aberto ou não ia estar, se ia ter o alimento ou não. Teve a corrida por álcool gel, por máscaras, enfim, sabonete líquido, medicamentos antigripais, diversos itens tiveram demanda
muito aumentada, os e-commerce, os canais digitais super demandados, enfim, um caos geral, uma incerteza geral do dia de amanhã, uma alta muito grande de demanda, mas com uma previsão de queda muito brusca na sequência, enfim, um pânico enorme na população e uma incerteza que gerou também uma crise de liquidez. Os bancos, por mais líquidos que estivessem, e que estavam, né, naquele momento, eles travaram suas operações, zeraram o limite de crédito de vários tipos de empresa, para ver o que estava acontecendo, ver como que ia ser a liberação de crédito ou não, enfim. Isso deu uma parada no mercado. Não só pelo fato de não ter crédito, mas também pelo medo de não ter crédito. Então, o pânico cresceu ainda mais, não só no público, nos clientes, né? Nas pessoas em si, para o dia a dia, pela questão de saúde, mas também nas empresas pelo impacto de não ter crédito e não saber como é que ia fazer para quitar sua folha de pagamentos, ou se ia manter seu negócio aberto ou não, né? E por quanto tempo isso aconteceria. Então, os bancos, quando eles travaram essa operação, quando tinha uma liberação ou outra, o componente de risco era muito elevado e jogava essa taxa lá para cima. Então, gerou uma disfunção severa no mercado de crédito, que fez com que ativos de primeira linha eles fossem marcados muito mal, né? Tivessem uma marcação de crédito severa para baixo. Então nós vimos aí vários fundos conservadores, vários ativos conservadores sendo reprecificados para baixo. Isso é mais ou menos o seguinte: imagina que você tem lá uma dívida com um direito de receber um pagamento do Itaú, lá o Itaú paga 7% para a sua dívida ao ano, mas de repente o Itaú, que tem um rating bacana, ou um outro banco, ou uma empresa AAA, né, empresas que têm uma capacidade de pagamento tranquila, mesmo com a crise, e aí ela passa a pagar 10%, a cobrar 10% ao ano, ou seja, o mercado passa a cobrar uma taxa muito maior para concessão de crédito para esse tipo de empresa. Aí o que acontece com os ativos que já existiam? Esses ativos são precificados para baixo, mas isso num momento de disfunção, né? Então essa marcação jogou o preço dos ativos lá para baixo. Para a gente, o que a gente está fazendo, né, em relação a isso? A gente teve que rever nossas alocações de portfólio, revisar limites com os bancos para garantir a liquidez, ver até que ponto a gente tinha ou não tinha limite, a que valor seriam esses limites, testar os cenários de estresse nos planos de contingências das empresas, ver até qual seria o máximo de caixa que eu precisaria se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, estressando os cenários, trabalhando não só o limite do banco, mas também formas de obter caixa dentro da operação, e aí testando os cenários e revendo. Nesse sentido, eu acredito que o governo foi rápido, com o aumento do compulsório, com novas linhas de crédito, com a isenção do IOF, entre outras, a redução da própria taxa de juros. Tudo isso veio como uma tentativa de ajudar, mas o nosso sistema financeiro concentrado em grandes bancos tem uma dificuldade de fazer isso chegar na ponta. Então, muitas empresas não conseguiram pegar esse crédito, ou o crédito ficava num valor arbitrário, e, enfim, não caberia na conta da empresa naquele momento. Então, assim,
Nossas posições de crédito são posições boas, posições de ativos de alta qualidade, muito bem avaliados, com carrego muito bom, enfim. Então nós aproveitamos a oportunidade para adquirir alguns ativos de crédito que estavam muito baratos e que daria que com a marcação ajustada, a partir do momento que a irracionalidade do mercado passasse, a gente usufruiria dessa valorização. Fico à disposição aí, obrigado pelo convite e grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que você esteja gostando do formato do programa. Não esquece de passar lá nas redes sociais da TV União, deixe seus comentários, sugestões. Quando o vídeo for ao ar no YouTube, deixe o seu like lá conosco. E falando a respeito da participação do Augusto Carneiro no programa, vai ter continuidade. Ele vai explanar mais um pouco daquilo que a Top Capital tem feito nesse momento de pandemia. E a gente aproveita para lembrar você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital.